Olá todo mundo, sou Priscila Thalberg do Os Thalbergs. Olá todo mundo, eu sou o Diego Thalberg do Os Thalbergs. A gente tá gravando uma série contando a nossa história. Nós moramos na América, vai completar 5 anos agora em julho, né? 4 de julho. 5 de julho. 5 de julho, a gente saiu do Brasil dia 4 e chegou dia 5. Dia 5. E aí a gente vem contando essa série. Esse aqui é o episódio 4. E a gente mudou um pouquinho a dinâmica. Então a gente vai apresentar por temas, como a gente falou no vídeo passado. No vídeo que a gente falou que a gente deu uma parada de gravar. Então vamos começar pela adaptação. Os vídeos eles continuam a cronologia dentro da nossa história, mas essa cronologia vai ser tematizada. Isso aí, falou bonito, cronologia. Palavra bonita, rapaz. Por que a gente decidiu botar em temas? Porque a adaptação, ela aconteceu várias vezes durante a história. Muitas vezes, mas a adaptação da chegada, ela foi a mais importante. Então por isso que o tema adaptação entrou agora. E eu sempre tenho um exemplo, como é mudar pra América, quando eu vou conversar com as famílias que estão chegando agora. Então a gente chama de painel de tomadas. Então imagina que no Brasil você tinha um grande painel central com todas as tomadas, onde cada tomada tinha identificação das áreas da sua vida. Da sua área financeira, da sua área sentimental, da sua família, dos seus amigos, da sua saúde, das suas relações, das suas amizades. E tudo isso estava muito bem resolvido no seu painel de controle, tá certo? No seu painel de tomada. Quando você resolve mudar para outro país, não só para América, né, qualquer país, o que é que você faz? Você pega todas essas tomadas de uma vez e arranca desse painel. E quando você chega nesse país novo, você tem um grande painel sem identificação. Porque você ainda não conhece as pessoas e você ainda não encontrou as coisas para poder reconectar os termos. Então você está com as tomadas na mão e você tem que ir ao longo dessa adaptação ir colocando nome nessas tomadas e então colocando os plugs para que você possa ir religando a sua vida. Entendeu? Uma tarefa nada fácil. Olha, a Pri, ela comentou desse painel de tomadas e eu falei para ela, Pri, começa o vídeo falando exatamente isso, porque eu acho que exemplifica bem o que é exatamente essa mudança de um país para o outro. Nossa relação teve que ser adaptada, né, Pri? Porque muda tudo. Exato. O casamento é uma tomada que você acha que você já chega com ela plugada e não é. Porque quando outra pessoa está se reconectando na vida, vamos usar esse termo para ficar mais legal, você desconhece algumas coisas que ela faz, porque você nunca viu aquela pessoa se reconectar. Então o casamento ele sofre um pouquinho e ele fica à prova de fogo, né? Você vira um escudo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, porque tem que estar todo mundo muito junto. Esse é um assunto também que a gente vai falar muito, mas assim, tem que estar todo mundo muito focado nisso. Exatamente, até porque a única pessoa que está passando essa situação com você é o seu marido ou a sua esposa e os seus filhos. Ninguém vai te entender na essência como a sua família. A gente fez um painel aqui do lado, então pode ser que você vai ver a gente olhando do lado, porque são muitos temas e a gente não quer perder nada. Então, a família. O Diego falou uma coisa muito importante quando a gente estava pensando em fazer esse vídeo, que foi o seguinte: todos da família têm que decidir passar por isso, porque se um decidir que não quer passar por isso, tudo vai por água abaixo. Vai por água abaixo e fica muito mais difícil. No nosso caso, o nosso filho é pequeno, então o Pietro não tem voz ativa nesse caso, porque ele tinha 1 aninho. O Pietro ele ia fazer exatamente o que eu fizesse, mas e quando tem um filho adolescente? O filho adulto, ele já vem mais consciente. O filho adolescente nem tanto, porque tem namorada, tem amigos, tem escola. Se a família toda se conscientiza de que esse é o melhor pra vocês, torna essa adaptação muito mais fácil. Por que eu entrei nesse assunto primeiro? Para deixar uma coisa bem clara, que a adaptação pra mim foi um pouco mais difícil. E é por isso que ele vinha antes do tempo. Por quê? Porque o Diego sempre teve o sonho de morar fora do país.
Eu tinha o sonho também, só que eu tinha uma ligação com a minha família, meus familiares. Muito maior. Muito maior. A minha família é um chicletão. A gente é daqueles que... Sabe casamento grego? Você já assistiu casamento grego? Sabe? Se você não assistiu casamento grego, eu acho que você devia assistir... Everyone, this is Ian. Pensar em morar fora e contar pra família que a gente ia morar fora e se adaptar sem eles, na minha cabeça isso não funcionava. Só que a minha família agora é o Diego e os meninos. Como a Pri falou, o sonho era muito maior meu do que dela. Só que foi uma decisão conjunta. Exato. Se todos decidem que querem fazer, então um ajuda o outro nessa dificuldade de adaptação. Primeiro tema, o tempo. De quanto tempo você demorou para se adaptar? Então, olha, eu já respondi essa pergunta para algumas pessoas e eu não é sacanagem, eu tô adaptado desde o primeiro dia. Eu cheguei, eu desembarquei em Orlando em casa, assim, sabe? Eu tava realizando um sonho, eu tava entrando tava entrando num filme que eu sonhei a vida inteira viver. E eu tinha a Pri, tinha meu filho do meu lado, que deixava esse sonho ainda mais legal. Então assim, eu realmente me adaptei muito rápido. Eu brinco que é desde o primeiro dia, porque foi desde o primeiro dia. Eu cheguei, nós fizemos as coisas que tinha que fazer naquele primeiro dia, de entrar em casa, ligar a luz. Foi difícil, né? Não é simples, mas eu estava adaptado. Eu realmente me sentia em casa. Eu nunca me senti um peixe fora d'água aqui. Pra mim, quanto tempo eu demorei pra me adaptar? Eu demorei um pouquinho. Eu demorei um pouco porque justamente era como se eu saísse na rua e o rosto das pessoas fossem todos iguais, porque eu não conhecia ninguém. Eu sabia que eu não ia correr o risco de achar alguém conhecido, aquela coisa de bater um papo no supermercado, aquela coisa de alguém buzinar pra você no farol. Oi, todo mundo! Beijo pra você! Isso simplesmente não ia acontecer. E isso demorou alguns anos para acontecer. Pri, o dia que você se sentiu em casa foi o dia em que eu encontrei uma amizade no SeaWorld. Um pai de uma amiguinha do Pietro da escola, eles estavam no SeaWorld e eles nos cumprimentaram, Só né? que não eram brasileiros, eram americanos. Então assim, foi nesse dia que eu falei assim, bom, eu pertenço a esse lugar. Por quê? Porque a gente é muito dentro da comunidade brasileira. Agora, será que você consegue se adaptar dentro da cultura americana? Porque se você não ligar a tomada da cultura, também não vale a pena você fazer essa experiência da imigração, né? Porque você tem que migrar também culturalmente. Você tem que fazer parte da cultura e se adaptar, porque afinal, isso não é por você. Porque nós vivemos na cultura brasileira durante 30 anos antes de mudar. Só que o meu filho veio com 1 ano e meio, o Pietro, e o Brian nasceu aqui. O Pietro e o Brian, eles fazem parte desta cultura. Sim. Por fazer parte dessa cultura... Eles estão sendo alfabetizados com essa cultura, eles estão sendo instruídos com a história americana. Ele, por exemplo, o Pietro, ele chega em casa, ele começa a falar quem são os presidentes americanos, não os brasileiros. E não só isso, a cultura mesmo. O Dia das Mães, como se comemora, o Thanksgiving, o que é o Thanksgiving? O Pietro faz aniversário no Thanksgiving. Então, por fazer aniversário no Thanksgiving, a gente teve que entender muito bem na cultura americana o que é o Thanksgiving. Em relação ao tempo, eu demorei para me adaptar o tempo até eu conseguir me sentir parte da cultura, até eu me sentir parte da cultura das pessoas, até eu me sentir parte da vida das pessoas. Então, eu demorei uns 3 anos para poder respirar em casa, até porque acho que eu demorei esse tempo também para aprender o inglês, porque imagina, eu não falava nada de inglês, então assim, como que eu ia me relacionar com as pessoas? Como que eu ia bater na porta de um vizinho e falar, oi, tudo bem? Eu sou uma família brasileira, nós somos uma família brasileira e nós estamos aqui pra ser seu vizinho, conta com a gente, se você precisar de um copo de... Opa, não sei falar nada disso. Como é que eu poderia me apresentar? Então, simplesmente, isso não tinha meio de acontecer. E eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu adoro conversar com as pessoas. E isso me foi tirado. Até que isso me foi devolvido.
eu não pude me sentir adaptada. Então, meu tempo de adaptação demorou muito mais do que o do Diego. Agora, uma coisa muito importante sobre isso, só para fechar o tema, foi o dia que nós voltamos do Brasil. O dia que eu cheguei em casa, que eu passei no meu McDonald's da esquina da minha casa para pegar uma batata. E na hora que eu me estacionei o carro, eu fiz, home, sweet home, casa, cheguei. Eu falei, opa, eu acabei de descobrir que eu mudei. De verdade, que o meu coração mudou e que eu agora pertenço a esse lugar. Próximo é idioma. Bom, o idioma, ele faz parte do tempo, porque você, por mais fluente que você seja, você chega aqui, você tem gírias, você tem termos, você aprende muitas coisas novas. E eu sempre entendi muito bem. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade para falar, como eu falei no vídeo das 5 coisas mais difíceis para mim. E eu vi a evolução da Pri. Então, o quanto isso foi fazendo parte do processo dela de se sentir em casa, e também da comparação das pessoas que imigram e elas resolvem não falar inglês. Elas ficam, né, no mundo delas do português. Isso tem que fazer parte da sua adaptação, é importante. Você vai se sentir em casa, você vai poder resolver outras coisas, você vai poder tomar novas decisões. Você tem que ir atrás, você tem que aprender e você tem que se adaptar à cultura local. Por mais que, por exemplo, Orlando se fale muito português, se fale muito espanhol, você não pode deixar de falar o inglês, porque numa viagem, né, Pri, como a gente para Califórnia, você vê que legal, não adianta nada você falar português, você precisa falar inglês. Exato, eu vou entrar em outro tema que é para quem tem filhos, o idioma dentro de casa. Nós tomamos uma decisão que pra gente foi importante tomar essa decisão. Para salvar o português do Pietro, nós decidimos pagar com o nosso inglês. O que isso quer dizer? Que dentro de casa a gente decidiu não falar inglês. Nós decidimos manter o português dentro de casa para salvar o português do Pietro. Nessa época o Brian ainda não existia. O Brian ainda era um sonho, né? Então a gente não imaginava que nós teríamos outros filhos na América. A gente queria ter outros filhos, mas a gente não sabia onde isso ia acontecer. E então a gente decidiu, o Pietro veio com 1 ano e meio, então a gente decidiu fazer o seguinte: dentro de casa, por mais que a gente queira praticar o inglês, nós não vamos fazer isso dentro de casa. A gente pode ensinar o português para o Pietro, para que ele pudesse falar fluente. Ele aprende o português que a gente fala. Então, a forma como a gente fala, às vezes uma palavra errada ou outra que se fala errado, uma expressão que se fala errada, é o português que ele vai absorver, porque é de onde ele vai ter a fonte do português. A gente tentava colocar um pouco mais de TV brasileira, não Globo, novela, essas coisas a gente nunca teve. Ele queria assistir desenho. Se você liga na TV, tá o Disney Junior, tá o Mickey falando inglês. Então a gente colocava Netflix para ele assistir em português. Galinha Pintadinha. Pedia para os avós trazer DVD do Brasil. E esse tipo de material ajudava pra caramba. Sim. Eu fiquei 1 ano fazendo essa imersão cultural do idioma, falando muito pouco. Mas, poxa vida, a gente realmente quer incentivar você que tá pensando em mudar a não chegar aqui e ficar sem aprender inglês. Sim, e se você, por exemplo, pretende mudar daqui 1, 2 anos, comece a fazer um curso de inglês no Brasil. Pra você já chegar pra você aqui... já ir, poxa, você já poder praticar, porque você chegar aqui pra aprender... Poxa vida, não, você vai eu ganhar, demorei muito tempo. Você vai ganhar algum tempo aqui. Vai. De poder se desprender das pessoas. Próximo tema ali na nossa listinha é comida.